Vamos lá. Eu vou falar sobre uma parte da astrologia que não é muito divulgada por aí. Vou falar sobre astrologia médica. Como a gente está falando sobre Áries e Marte, eu vou trazer o simbolismo do lado médico, vamos colocar assim, do lado medicinal, do lado metafísico, relacionado a esses dois símbolos. Vamos lá. Lembrando que isso aqui é sempre, toda a mensagem que eu trouxer é sempre a título informativo e complementar a tudo que vocês já sabem. De forma alguma eu quero trazer uma verdade absoluta, até porque isso nem existe. Vamos lá. Qual é a correspondência do signo de Áries em relação ao corpo humano? Porque a gente vai olhar a anatomia. A cabeça. Então vamos lá. Básico isso. Como a área está relacionada à cabeça, quais são as doenças relacionadas à cabeça? Eu vou trazer só uma parte mais superficial, porque a minha ideia não é aprofundar nisso aqui. É só mostrar que existe correspondência, existe uma vertente da astrologia chamada astrologia médica. Por que a área está relacionada à cabeça? Porque quando a gente nasce pela cabeça, quando o parto é normal, né? Então a gente começa pela cabeça. E Áries é o primeiro signo, é o signo do começo. Então a gente vai vendo as correspondências, né? Então a gente começa de cabeça. E aí, o que acontece? Qual é uma doença relacionada à cabeça? Vamos a mais comum, porque essa está relacionada ao signo de Áries. A dor de cabeça e todas as suas variações. Enxaqueca e sei lá mais o que. Por que uma pessoa tem dor de cabeça no sentido metafísico, olhando a astrologia como uma ferramenta auxiliar? Quando a pessoa, por exemplo, ela pensa demais ou ela tem muito estresse ao redor dela, a cabeça tende a doer. Por quê, né? Pressão, às vezes até mesmo, acho que acaba se dirigindo para falta de espontaneidade. Então, se a pessoa está ali vivendo num jeito muito robótico, num jeito muito eu tenho que falar isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir dessa forma, eu estou me controlando, isso está completamente fora de acordo com o signo de Áries, que tem a ver com espontaneidade. Então, uma dor de cabeça pode estar ligada à pessoa não conseguindo agir de forma espontânea, a cabeça dói. Claro que não é tão simples, e o simbolismo dos signos em relação ao corpo, eles estão conectados às partes do corpo. Então, Áries, cabeça. Dá para poder a gente explorar isso mais futuramente. Mas o principal símbolo que eu quero trazer aqui, novamente, é o símbolo de Marte. Assim como Marte está relacionado à ação e ao movimento, se a gente for olhar para a anatomia humana, o que faz o movimento humano, né? A musculatura. Mas eu quero trazer uma reflexão a respeito da musculatura humana, né? Então, assim, o que tem a ver? Tudo. Autoafirmação, movimento, ação, músculo. Movimento. É ele que nos move, de alguma forma. E o que tem a ver? Vamos lá. Então, Marte está ligado ao sistema muscular. E o sistema muscular está relacionado a movimento, então a gente entende que se trata da mesma coisa. Só que aqui a ideia é trazer uma visão médica do tema. Nossa expressão no mundo, ela acontece a partir do nosso movimento. A nossa fala, o nosso gesto, o nosso andar, a nossa corrida, tudo tem a ver com o gesto. Isso tem a ver com Marte. Então a expressão, movimento, ação, Marte. Quando a gente se move, quando a gente se movimenta, a gente está de alguma forma condensando energia nesse movimento. A gente está saindo simplesmente de uma imaginação, de uma mentalidade e se movimentando. A gente está concentrando energia no corpo. Então, para isso a gente precisa da ajuda dos músculos. E aí a gente já começa a olhar. Uma pessoa que tem problemas musculares, ela está tendo problema com Marte. Ela tendo problema com Marte, ela está tendo problema com ação,
com assertividade, com autoafirmação. Quem é o guerreiro dessa pessoa? Então esse guerreiro está ferido, vamos colocar assim, quando o sistema muscular tem alguma falha. Por quê, né? Por que as pessoas deixam de agir? Isso aqui a gente retoma um pouco do que eu venho trazendo. Muitas vezes por medo do erro e o julgamento, principalmente o auto-julgamento, o que vão pensar. Eu já trouxe isso em outro vídeo, né? Lembrando que o erro e o acerto, eles devem ser considerados de forma muito relativa, porque se você está se propondo a tomar uma atitude pela primeira vez, com qual parâmetro de erro e acerto você vai poder comparar? Não existe. Claro que não é tão simples, né? E à medida que a pessoa desenvolve o sistema muscular, ela de alguma forma desenvolve também a autoconfiança. Isso é bem claro para as pessoas, principalmente que praticam esportes, fazem academia, corrida, qualquer tipo de exercício ou esporte ou movimento que desenvolva a musculatura corporal. Então isso aí ajuda também na autoconfiança para a pessoa poder agir. Então, mais uma vez, está relacionado a Marte, está relacionado ao arquétipo do guerreiro, está relacionado ao deus da guerra dentro da gente. E aí vejam só uma questão bem interessante. Uma pessoa que desenvolve a musculatura, aquele músculo sendo desenvolvido, ele de alguma forma ele tem energia acumulada em volta dele, e isso por si só chama atenção. Em outras palavras, uma pessoa que cuida do próprio corpo, de forma a ficar satisfeita com o que vê no espelho, tem uma capacidade muito maior de se autoafirmar e de se garantir, ou pelo menos de arriscar na vida. Então a musculatura ela está completamente relacionada nesse ímpeto de ação. Como você está com o seu próprio corpo, com o seu próprio sistema muscular. Dependendo da satisfação ou insatisfação, isso está plenamente relacionado à sua coragem de agir ou não. E aí, para poder a gente se aceitar de modo completo, aceitar o próprio corpo, a gente tem que aceitar inclusive partes que a gente geralmente não gosta. Tem coisas que não dá para mudar, lembra que eu falei lá no vídeo do eclipse, né? A gente precisa incluir todas as nossas partes, principalmente aquelas excluídas, na hora de se movimentar. Vão ter partes a nível corporal, isso não só a nível psicológico, a nível corporal, que a pessoa não vai gostar muito. Tipo, nossa, essa parte do corpo aqui eu queria que fosse diferente. E aí, se a pessoa dá muita ênfase para isso que ela considera defeito ou uma falha em si mesma, no próprio corpo, isso ganha tamanho. Por exemplo, uma pessoa que tem um nariz que não gosta muito desse nariz. Se ela dá ênfase, sempre que ela chega num lugar, ela fala, nossa, eu sou isso e aquilo, mas olha o meu nariz. Tem gente que faz isso, ela aponta o próprio defeito, engrandece o próprio defeito, e isso faz com que ela se sinta diminuída, porque ela se concentra naquilo que ela considera defeito, sendo que muitas vezes quem está por perto, se ela não falasse, ninguém sequer notaria. Isso tem muito a ver também com a questão da pessoa centralizar em si mesma de um jeito que acaba ficando até tóxico para ela mesma, né? E não é tão saudável isso. E aí o que acontece? Isso tem muito a ver com a questão da aprovação alheia, né? E aí onde que entra a questão da ação e do movimento? Quando a gente vai falar sobre a ação, muitas vezes a gente de alguma forma, maior ou menor, busca a aprovação alheia antes de agir. E essa aprovação alheia ela acaba gerando uma certa tensão por conta de expectativas criadas, né? Então, assim, quando a gente está falando do arquétipo do guerreiro, você precisa, de alguma forma, deixar a galera de lado, porque você precisa se garantir sozinho, pelo menos de início. A gente está falando do primeiro signo. Onde que eu quero chegar? Nas questões musculares, né? Ainda eu estou falando sobre isso. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, para poder ficar mais ilustrado.
Quer ver uma questão muscular que talvez você já tenha ouvido falar? Fibromialgia. São pessoas que têm dores musculares em diversos pontos do corpo, causando um extremo incômodo. E o que isso tem a ver com Marte? Tudo a ver, porque a gente está falando do sistema muscular. E aí, geralmente, a pessoa que desenvolve fibromialgia no corpo tem alguns motivos metafísicos para isso. Vamos lá. Primeiro, isso pode se dar por um acúmulo de coisas, óbvio, né? Quando a pessoa desenvolve uma doença no corpo, essa doença já vem sendo alertada no campo emocional, no campo mental, e o corpo físico é o último a manifestar a doença. A gente chama isso de psicossomatização. E aí, voltando à fibromialgia, geralmente acontece por uma dedicação excessiva à necessidade dos outros. Fiz um mapa para poder não esquecer. Dedicação excessiva. Por quê? A pessoa se coloca em segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. O Marte, o guerreiro interno, o músculo dela, vai ficando enfraquecido. Porque ela não está nem minimamente se colocando em primeiro lugar em determinada situação. Claro que não é tão simples, porque a gente tem várias variações. Uma outra questão também que pode ajudar a desenvolver essas dores musculares que chegam à fibromialgia é a omissão. Por exemplo, você está lá numa situação onde você está irritado, você está indignado, você sente que precisa agir, mas é como se você não se sentisse forte ou corajoso ou competente ou qualquer coisa desse tipo o suficiente para poder tomar uma atitude mais radical. Porque a gente está falando do arquétipo do guerreiro, não tem essa de passar a mão na cabeça. Só que não é fácil para todo mundo. Tem gente que foi tão castrado, tão subjugado durante o crescimento, que a autoafirmação se faz muito difícil. Por exemplo, um pai ou uma mãe ou uma família ou quem quer que seja, que sempre que a pessoa ia tentar tomar uma atitude, ela era desacreditada, jogada para baixo. Isso aí dificulta muito o crescimento de uma pessoa a nível de autoafirmação. Sabe, como que a pessoa vai se sentir um guerreiro ou uma guerreira para poder enfrentar a vida se ela não teve apoio lá atrás, na infância? E isso é muito comum, e mais uma vez, a ideia aqui é não se colocar como vítima do passado, porque quem te machucou também foi ferido. Isso deve ser levado em conta para poder a gente não responsabilizar e jogar, nossa, eu sou assim hoje por causa de fulano e cicrano. Isso não leva a gente a nada. A gente tem que aceitar a realidade como é a partir daqui e a partir daqui buscar o autofortalecimento para poder a gente alcançar uma confiança, autoconfiança melhor. E aí o que acontece? Na fibromialgia é como se a pessoa fosse corroída pela própria raiva, né? Então a gente está falando de Marte, Marte tem a ver com raiva. Então a pessoa é corroída pela própria raiva e os músculos sentem. Ou seja, se a gente for relacionar Marte com músculo, se Marte está fraco, o músculo está fraco. Está vendo? Tudo jogado dentro do mesmo símbolo. Então a pessoa é corroída pelaquela raiva, pela dificuldade em se expressar, a dificuldade em se colocar, a dificuldade em agir de forma assertiva diante daquela situação. E aí ela não se vê capaz, porque ela não teve apoio, porque ela não conseguiu se fortalecer o suficiente, e a raiva que deveria ter sido externalizada de forma assertiva para resolver aquela situação volta contra ela. E aí o músculo sente. E isso tem muito a ver também com as crenças que a pessoa cultiva nela mesma durante todo o crescimento dela, né? Porque se a pessoa foi desacreditada, ela vai acreditar que ela não é capaz o suficiente de fazer aquilo. Então, assim, tudo isso está relacionado e, de alguma forma, se a gente for investigar, a gente vai fundo. Vai mais fundo ainda. Mas vou dar sequência aqui.